E aí, gente maravilhosa, tudo bem? Gente que vive com intenção, que intenciona viver o melhor que é direito teu de viver aqui nessa terra, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa, carioca, 34 anos, 2 filhas, casada, feliz e atraindo pra si tudo que merece. O melhor de extraordinário dessa vida e que Deus tem pra mim. Vamos lá pra mais um vídeo? Vamos bater papo? Tô compartilhando aqui coisas que eu faço para viver uma vida melhor, usando a lei da atração. Tô trazendo esses vídeos aqui pro canal, tá bom? E compartilha comigo a sua experiência, tá gostando dos vídeos, o que você tá achando? E vamos lá. Bom, o tema de hoje é: se você precisa das coisas, enquanto você precisa das coisas, você não tem. E, gente, isso é muito, muito, muito real. Eu passei por uma experiência de ser tentante por mais de 10 anos. E enquanto eu vivi nessa necessidade, nessa escassez, enquanto eu vivi com aquele sentimento de que eu não tinha, que eu precisava dar um jeito de engravidar, então eu não tive mesmo. Eu procurava remédios, tratamentos, médicos, eu buscava ajuda, eu chorava, eu falava com Deus por que eu não tinha, se era o meu sonho. E eu fui vivendo, entrava ano, saía ano, e vendo todas as pessoas à minha volta engravidando e eu não. E isso é só um exemplo. É só um exemplo para você entender que é só um exemplo para você entender. Enquanto a gente se posiciona como a gente não tem, como quem tá esperando, vai chegar. Se Deus quiser, vai vir. Se Deus quiser, eu vou engravidar. Eu falava isso muito. E sim, gente, eu dependi de Deus 100% para poder gerar as minhas filhas no meu ventre. Eu confiei, assim, num processo natural da vida através de Deus. É lógico que eu nunca aqui em nenhum vídeo eu vou tirar, né, o poder de Deus, diminuir isso de alguma forma. Aqui eu falo sobre intenção, sobre se posicionar, sobre entender, tirar a venda dos olhos, de viver a vida de uma maneira assim de vou esperar para ver o que acontece. E eu fui assim por muitos anos. E se você chegou até nesse vídeo aqui e você vive precisando das coisas, talvez você realmente nunca tenha. E é assim. E eu consegui engravidar, né, quando eu mudei a minha mentalidade. E não foi só uma mudança de mentalidade, quando eu fiz também a minha parte. Precisei passar por uma reeducação alimentar, fui pra academia, fui fazer caminhada, fazer exercício, perdi muito peso, me empoderei em Deus, sabe? Tomei posse, tive a certeza que aquela criança ela já estava ali. E fui viver a minha vida sem o chororô, sem aquele sentimento de que eu era uma vítima. Eu vivia me sentindo uma vítima. Qual era o meu sentimento? Que todas as pessoas à minha volta, todas as pessoas que eu conhecia, poderia gerar, sem nenhum empecilho. Mulheres que nem queriam engravidar, tinham filhos. E eu, que era uma pessoa boa, maravilhosa, não estava conseguindo. E eu me colocava como vítima, porque se eu olho a minha volta, todo mundo tem a capacidade, todas as outras pessoas têm a capacidade de ter um bom emprego,
de conquistar a casa própria, carro, engravidar, ter saúde, por que eu não? Se a gente se colocar num sentimento de inferioridade, ai, pra todo mundo dá certo, pra mim não. Lugar de vítima no lugar de vitimismo. A gente não vai sair dessa posição. E eu comecei a mudar, sabe? Comecei a mudar, comecei a sentir alegria e eu vi isso e vivi isso na pele. Não, eu trago aqui, é claro que eu vou trazer livros, já aprofundar sobre muitos outros assuntos, mas eu procuro sempre trazer um exemplo de uma experiência que eu já vivi para exemplificar o como isso é poderoso, é real. E toda vez que eu quero conquistar alguma coisa, eu sempre faço essa reflexão sobre a minha vida de tentante, que foi assim, eu falo que é a base, assim, a minha história de vida, sabe? Eu sempre reflito, penso e não me permito cair novamente nesse looping de ficar ali. Aconteceu comigo. Eu queria engravidar e eu ficava aqui, ó. Não, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir sim engravidar. Se Deus quiser vai dar certo. Não, eu vou tomar esse remédio que eu vi na internet. Essa pessoa tomou e com ela deu certo, ela engravidou. Não, agora vai. Não, vou pesquisar mais uma coisa na internet que vai dar certo, tá bom? Ai, pra todas as mulheres dá certo, elas engravidam e eu não. Eu não presto nem pra engravidar. E eu ficava nisso aqui, ó. Nisso aqui. Eu rompi isso aqui, ó. Eu rompi. Quando eu falei, eu não me encaixo mais nisso aqui. Eu não sou vítima. Essa não é minha vida, essa não sou eu. Eu rompi e eu fui pra cá, ó. Fui pra cá, ó. Pra viver isso tudo aqui, ó. Isso tudo. O extraordinário de Deus, ser feliz, ser mãe, sim. Ser mãe, gerar, ficar com barrigão, entrar na loja, fazer enxoval, escolher o nome para minhas filhas. Mas isso só aconteceu na minha vida quando eu parei de pedir, principalmente de ficar aquela, Deus, me dá uma gestação, Deus, eu não engravido. Quando eu parei de precisar, eu busquei outras coisas na minha vida para parar de precisar daquilo. Já não era mais uma urgência para mim engravidar naquele momento. Eu busquei outros focos para minha vida e agora eu tô te dando uma chave aqui. Eu busquei outros caminhos. Não é que eu desisti do sonho de ser mãe. Não é que eu não queria mais ser mãe, que tanto faz. Não, gente, era o meu grande sonho. Ser mãe. Ter um bebê, ver um filho meu ali, sabe? E algo que eu lutava. E foram 5, 10 anos e nada. Mas eu parei de precisar. Eu olhei pra mim e eu fico assim, pensando, sabe, gente? Eu sou mãe, né? E eu olho pra minha filha e quando eu vejo minha filha assim, toda linda, tomada banho, com os cabelos arrumados, limpo, com uma roupinha limpa, os dentinhos escovados, alimentada, bem, sem estar machucada, sem ter caído. Vejo minha filha ali perfeita, tão bem. Falo, ai meu Deus, que alegria. Imagina Deus, que é nosso Pai e que quer ver a gente se cuidando bem. E eu não me cuidava bem. Eu vivia definhando ali em cima daquele diagnóstico. Eu peguei aquele diagnóstico e falei assim, agora tu é meu. A minha vida agora vai ser para viver aqui, ó. Micropolicista nos ovários e eu vou viver isso aqui.
Eu vivia todo dia olhando lá história de mulheres que passaram-se os anos, fizeram 40, 45, 50 anos, teve falência ovariana e não engravidaram nunca, mulheres que nunca conseguiam, mulheres que engravidavam e perdia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gestações, que não ia pra frente. E eu olhava remédio, o que tomar pra não ter mais os ovários micropolicísticos, o que fazer? Sendo que algo muito simples que eu fiz, que eu tenho certeza que já eliminou, assim, sabe, os meus micropolicísticos, que foi a perda de peso e parar de comer açúcar. Mas como eu estava presa na necessidade, naquela ânsia, eu preciso, eu quero, na falta, eu estava naquela escassez em não ter, os meus olhos se fecharam e eu não conseguia fazer o básico. Fazer caminhada porque eu não tinha filho. Hoje em dia ficou um pouco mais complicado, eu tenho uma bebê, eu amamento, eu tenho outra filha, é escola, é rotina. Então eu fico um pouco mais, respiro um pouco mais aliviada quando meu esposo está aqui. Que ele leva uma na escola e eu fico com outra, aí eu faço uma coisa ou outra, ele pega, leva na praça, né? Mas eu não tinha filho, poderia ir pra academia a hora que eu quisesse, poderia sair, trabalhar fora, estudar, fazer faculdade, passear, ver minha mãe, fazer 1000 coisas. Mas eu escolhi o quê? Ficar presa ali, na necessidade, na escassez. E juntava ali com o diagnóstico e eu vivia aquilo ali, gente, eu não saía. Eu não saía daqueles fóruns, era muito blog de tentante, eu ficava ali presa. É só um exemplo. Você pode estar preso na necessidade de ter um emprego. Não, porque eu preciso de ter um emprego, porque esse emprego vai mudar a sua vida. Não. Mude antes. Antes de vir esse emprego, para você, mude. Qual é a mentalidade de uma pessoa que já é empregada? Ela fica dia e noite se martelando ali na cabeça dela que ela tá desempregada, que ela não sabe como é que vai fazer para pagar as contas. Não. Uma pessoa que ela tá empregada, ela descansa, ela dorme, uma noite de sono boa, tranquila, pra, né, como é que se fala? Pro seu corpo descansar, para ter descanso, ela tem uma noite de sono tranquila para poder no outro dia ela ir trabalhar novamente. Não fica tranquila, não fica preocupada. Ela sabe que ela vai ter o salário dela, ela sabe que as coisas estão fluindo normalmente. Uma mulher que ela não tem um diagnóstico, seja de ovário policístico, endometriose, qualquer um outro diagnóstico, ela fica preocupada. Ai meu Deus, será que eu não vou engravidar nunca? Será que eu vou estar com 70 anos daqui a pouco e não vou ter filho, não vou ter gerado filhos, não vou ter netos, meu marido vai me largar, vai ficar com outra? Ela tem esse pensamento? Não. Então, esqueça isso, esqueça essa falta, saia disso aqui, ó. Eu não tenho, eu preciso dessa criança. Eu só vou ser feliz quando eu tiver essa criança, se você é tentante, está assistindo esse vídeo. Eu preciso desse emprego, vou dar outro exemplo. Eu preciso desse carro. Quando eu tiver esse carro, aí sim eu vou ficar feliz. Minha vida vai mudar, eu vou fazer isso, eu vou passear, eu vou viajar. Como é... Aí a gente tem que se colocar aqui nesse exemplo aqui, ó. Como é a vida de uma pessoa que ela já tem um carro? O que ela vai fazer? Ela vai olhar lá um cheirinho para poder botar no carro. Qual o melhor lava-jato para poder limpar o carro, né? Qual a melhor manutenção, não sei, o IPVA. Quanto tá o IPVA do carro? Eu não entendo muito, né, gente? Ela vive aqui. Uma mulher que ela tá despreocupada. Vai vir esse bebê, meu Deus, ela tem até medo. Ela tem até medo de engravidar, porque mais um filho, né? Então é aqui que você tem que estar e não aqui. É viver como quem já tem. É sair desse lugar. Eu fiquei assim, como eu exemplifiquei ele pra vocês, muitos anos. Mas quando eu rompi isso, aí sim, me formei como bombeiro civil.
Fui fazer o curso, fiz lá, me formei. Fui trabalhar fora, comprei as coisinhas para minha cozinha que eu queria, era a minha fase naquele momento. Eu vou comprar as coisas para minha cozinha, para roupa, calçadinho, para tênis. Vou passear com meu marido, moro no parque, vamos passear, vamos namorar juntos, vamos... E eu rompi. Eu parei de ficar na necessidade, eu parei de ver a vida que só tinha graça se eu fosse mãe. Rompa isso. Você é muito mais do que a necessidade. Deus tem muito mais para você do que a necessidade. Deus tem muito mais para mim, porque eu estou em processo de conquistar tudo que eu mereço. Mas enquanto não estamos lá, vamos parar de precisar. Vamos se posicionar como quem já tem. Espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo, já tá quase 20 minutos. Aguardo vocês no próximo vídeo.